Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E vamos ver se só usavam massas nas origens históricas que inspiraram os clérigos de RPG. Em um jogo de RPG, o clérigo é sempre o personagem que os outros vão atormentar quando precisam de cura para os seus pontos de vida, uma habilidade garantida por sua devoção aos deuses. Essa devoção também garante poderes contra mortos-vivos e outros seres considerados profanos. Como muitas das figuras tradicionais dos RPGs, a origem da classe dos clérigos está em Dungeons & Dragons, em que estão presentes desde a primeira edição. Segundo várias edições do livro do jogador, as inspirações dos criadores estão em religiosos históricos que também eram guerreiros, juntando a fé com o combate. Já tivemos um Nerdologia sobre os paladinos, que possuem algumas semelhanças com os clérigos, mas não são a mesma coisa. Basicamente, um paladino é um cavaleiro ideal, já um clérigo é um membro de uma ordem religiosa primeiro e um guerreiro depois. Nesse sentido, dois bispos serviram como fonte inicial para os clérigos. Um deles foi Turpin, bispo de Reims, na França, entre mais ou menos 748 até o fim do século VIII. E isso é uma das poucas coisas que podemos afirmar com certeza sobre ele. Alguns de vocês talvez notem que é o período do reino de Carlos Magno, e foi assim que ele se tornou uma figura lendária, com o nome adaptado como Turpin. Ele era o bispo dos 12 pares, os cavaleiros ideais, e era um guerreiro também, lutando ao lado de Rolando. Sua espada teria sido dada a ele pelo próprio Carlos Magno e se chamava Almace. O outro bispo é uma figura mais histórica e menos lendária, Otto, bispo de Bayeux, e meio-irmão de Guilherme, o Conquistador. Na tapeçaria de Bayeux, que retrata a Batalha de Hastings, a conquista normanda da Inglaterra, a figura identificada com ele está a cavalo, de cota de malha e elmo, em combate. E essa certamente não foi sua única batalha. Ele se tornou uma das figuras mais importantes de sua época. Além dessas inspirações, quais outros exemplos e o que mais tem de histórico nos clérigos? Algo icônico sobre os clérigos de RPG é que, em vários casos, eles não podem usar espadas ou outras armas perfurantes, apenas massas e outras armas de impacto. A origem disso está na própria tapeçaria, em que Otto está com uma massa. Teoricamente, membros da igreja não poderiam ser guerreiros, apenas se defenderem. Não usarem espadas seria por motivos simbólicos, para não derramarem sangue, e por motivos teológicos, baseados em uma passagem da Bíblia. Um dos bispos guerreiros mais conhecidos da história, Philippe de Dreux, usava uma massa, e foi com ela que ele capturou o conde de Salisbury na Batalha de Bouvines. Ao fazer isso, o bispo forçou uma retirada dos soldados ingleses, garantiu a vitória francesa e, derrotado, o rei inglês João Sem Terra teve que assinar a Magna Carta para aplacar os barões descontentes. O documento é um pioneiro na formação de um governo com garantias fundamentais, e sua origem foi com um bispo dando uma maçada na cara de alguém. Essa regra do clérigo não poder usar espadas, entretanto, não existe em alguns jogos, até por não existir de verdade na história. Outro bispo guerreiro real foi o inglês Anthony Beck, presente na famosa Batalha de Falkirk contra o escocês William Wallace, além de outras batalhas. Os relatos da época dizem que ele usava uma espada, e o brasão de seu bispado, até hoje, mostra esse legado, assim como seu selo de autoridade. Em ambos vemos claramente uma espada e também a mitra, símbolo da autoridade de um bispo. O bispo guerreiro fundador da Catedral de Tartu, na atual Estônia, presente na Batalha do Lago Paipos, possivelmente usava uma espada, vide seu brasão. O bispo Edmundo, que morreu em batalha contra nórdicos e virou personagem de Vikings, provavelmente também usava uma espada. E esses são só alguns exemplos bem conhecidos, existem outros. Os bispos medievais possuíam, em muitos casos, tanto poder espiritual quanto domínio secular sobre um território. Governavam, coletavam impostos, conduziam tropas. Essa união de autoridades fazia dos bispos figuras muito poderosas e tornava sua nomeação um assunto que atraía diversos interesses diferentes, com nobres, reis e o papa disputando o poder de investidura. E de onde vem o poder de cura dos clérigos? Da inspiração histórica que resultou em um aprofundamento da classe nas edições posteriores, segundo os próprios autores. As ordens militares religiosas, especialmente das cruzadas. Afinal, os bispos eram exceções, posições altas na hierarquia. Em 1099, foi fundada a Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém. Sua origem está, como o nome diz, no hospital onde monges e freiras acolhiam peregrinos cristãos a Jerusalém, e ficava no monastério de São João Batista.
Esse hospital existia ainda antes das cruzadas, e não se confundam com o nome. Não era um local para cuidar de pessoas feridas ou doentes necessariamente, mas para amparar e alojar peregrinos, mais relacionado com a palavra hospitalidade. Após a primeira cruzada, entretanto, o hospital foi ampliado e passou a contar com áreas para pessoas que precisavam de cuidados médicos. Muitas vezes, esses peregrinos precisavam de escolta ou de segurança, e progressivamente a ordem foi transformada de um grupo monástico em uma ordem militar por Gerard, então reitor do hospital, que sabemos muito pouco sobre ele. Por cerca de 100 anos, a ordem teria um papel importante nas cruzadas, tanto em combates como força política, e também cuidando de feridos. Seu papel como uma ordem militar é explícito no estatuto escrito pelo grão-mestre Fernando Afonso. E não é um nome traduzido, ele era português mesmo. A ordem continha tanto os cavaleiros seculares, que eram temporários, quanto integrantes permanentes. Em regra, existiam 3 tipos: os irmãos militares, que eram basicamente cavaleiros eclesiásticos, os irmãos enfermeiros, que eram monges que cuidavam dos peregrinos, e os irmãos capelães, que faziam parte da administração da ordem e conduziam a parte religiosa. Eles faziam votos perpétuos à ordem e mantinham suas capacidades religiosas, como poderem realizar missas ou batizados. No filme Cruzada, um personagem é membro dessa ordem, e os hospitalários não foram a única ordem que uniu cavalaria com cuidados médicos e a cura de pessoas que precisam de pontos de vida. A Ordem de São Lázaro, por exemplo, foi criada no hospital que cuidava de pessoas com hanseníase na região que os cristãos chamam de Terra Santa. A doença era conhecida como lepra e os doentes eram isolados dos outros por preconceito e para evitar o contágio. Por isso, os cavaleiros da ordem tinham a doença. A Ordem de São Tiago da Autopácio foi criada na Toscana para cuidar e proteger dos peregrinos, fundada por uma das mulheres mais poderosas da época, Matilda. Os Cavaleiros da Cruz com Estrela Vermelha, na atual Tchequia, fundada com voto de pobreza. A inglesa Ordem Hospitalária de São Tomás, fundada por Coração de Leão que, além de cuidar de feridos, também era responsável pelo enterro de mortos. Isso sem falar em outras ordens de cavalaria que são mais famosas, mas menos ligadas ao cuidado de doentes, como os Templários e os Teutônicos. Todas essas ordens uniam a ideia de um integrante da igreja que deveria seguir votos e cuidar dos feridos e dos doentes, com um guerreiro que podia ir ao combate. Algumas dessas ordens duraram apenas algumas décadas, outras por séculos e outras existem até hoje. Intrigas políticas, disputas por poder e o fim das cruzadas levou ao declínio das ordens, mas seu legado inspira não apenas o estudo da Idade Média, como também o personagem que precisa ficar curando o resto do grupo. Nos comentários do Nerdologia sobre a história dos submarinos, perguntaram se, quando eu disse que 70% do planeta é coberto por água, se essa conta incluiria as calotas polares, com água em forma de gelo. Sim, inclui sim. A questão é que as calotas polares cobrem uma área bem pequena comparado ao volume de água que elas contêm, já que a água está congelada. Se toda a água congelada da Terra ficasse líquida, o nível dos mares ia subir muito, muito mesmo. Perguntem pro Átila que ele explica melhor. Perguntaram se é possível fazer um porta-aviões submarino. Olha, um porta-aviões que possa submergir, fazendo o contrário do porta-aviões da SHIELD, é um pouco improvável, mas submarinos que carregavam aviões já existiram na época da Segunda Guerra Mundial e as décadas anteriores. Os hidroaviões eram lançados por catapultas e tinham as asas retráteis para poderem caber no submarino. Os japoneses pretendiam usar uma pequena frota de submarinos com essa capacidade para destruir o Canal do Panamá, mas a guerra acabou antes. Hoje, muitos submarinos conseguem lançar drones, e atualmente os russos estão desenvolvendo um submarino porta-submarinos, que comporte navios menores dentro dele, especialmente para operações de resgate ou para engenharia submarina, como a manutenção de poços de petróleo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine o nosso canal para conhecer mais sobre classes de RPG e até a próxima!